E aí, escorpião, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou grata por você estar aqui comigo. Meu nome é Sueli. Esse é o canal Temperança com Amor. Eu venho trazer mais uma leitura para vocês agora para esse final de outubro, tá bom? E tire daqui somente o que for para você, não force a leitura. Pegue daqui tudo que eles trouxerem, que couberem para você no seu dia de hoje, nessa semana. Até, na verdade, essa leitura, ela sempre vai ter a posição de quem chegou e viu a leitura, ela vai sempre ajudar alguém, porque é uma leitura intuitiva, coletiva e atemporal. Então, escorpião, aqui a gente pode estar falando de pessoas que já passaram pela situação, que já estão finalizando, às vezes no caso, o que eu vou mostrar aqui, trazer para vocês. Pessoas que estão na metade dessa situação, transpassando por ela. E pessoas que estão no início e essa leitura vai trazer um alento, tá? Mas não tome conclusões e não tire nada baseado em leituras, tá? Uma leitura particular seria o óbvio. Então, não tome medidas baseadas em leituras coletivas. Tá bom, escorpião? Então, vamos lá? Trazer para vocês, né? Ah, lua em escorpião. Vamos ver o que a gente tem aí. Abrindo com o tarô das bruxas. Para saber o que eles mostram. Essa carta vai ficar aqui. Eu peço que você olhe Sol, Lua e Ascendente no seu mapa, se você souber, escorpião. Isso ajuda muito, tá? Sol, Lua, Vênus, Ascendente. As cartas já foram muito bem embaralhadas, tá? Então, vamos lá? Escorpião, signo fixo, regido por Marte. Tá umas mosquitinhas aqui, gente. Olha aí, escorpião. Abrindo com um ás de ouros, dizendo para você de abundância, de sorte, um equilíbrio aí. Um rei de ouros, escorpião, muito bem. Um rei de ouros dizendo para você de segurança, desenvolvimento, né? Isso aqui indica um momento de poder aí, tá? Se você tá pensando em começar aí um sucesso, perdão, pensando em abrir, ter um empreendimento, colocar em prática o empreendimento, isso aqui tá falando para você que sim. Olha aí que legal. Ixi. É matéria, né, o escorpião. E aqui, esse 5 de ouros aqui, essa carta é muito pesada. Essa carta, ela fala de desperdício, ela fala de prejuízo. É uma falta de harmonia, sabe o enfraquecimento de poder? Como se aqui você viesse numa coisa tão bacana. E essa carta aqui, escorpião, é realmente você, tá? Porque aqui eu vou puxar mais duas. Então, o centro da leitura sempre vai ser você. Então, aqui está dizendo que talvez essa escassez não ser, embora a gente esteja falando de matéria, porque aqui a gente só tem matéria em cima da mesa aqui, né? 5 de ouros, o rei de ouros, o ás de ouros. Vamos puxar mais uma, vamos ver. O papa, a espiritualidade. Então, vamos lá. Quando cai assim, um arcano maior na mesa, ele tem os dois lados. Então, aqui o Papa, o sacerdote, né? Ele vem falando de espiritualidade. Então, o Papa ele vem falando de organização, ele vem falando de equilíbrio, ele vem falando aqui de harmonia. Tudo aqui tende em harmonia, tá? Porém, o Papa, ele também tem o lado dele de excesso de bondade. O lado negativo do Papa seria, aqui para a gente falar, uma vulnerabilidade, uma fragilidade irracional, sabe? Projetos que retardaram, projetos que não foram, sabe?
mais ou menos isso aqui. Vamos ver do que a gente puxa mais cartas. Ó, o Rei de Copas. Esse Rei de Copas aqui, ele é aquele cara que é muito vaidoso, sabe? Aquele rei que no meio do caos ali, ele tá idealizando, ele tá se aparecendo, ele tá se mostrando, sabe, o escorpião? Esse cara aqui, esse Rei de Copas aqui, ele é aquela felicidade cheia de vaidade, que gosta de se aparecer. É esse rei aqui, tá? Ó, o 8 de ouros. Então, esse 8 de ouros aqui, ele fala de novos inícios, ele fala de oportunidades, ele fala de esforço, ele fala de novos caminhos que podem aí você estar seguindo. Ele fala, o Rei de Ouros, ele sempre vai trazer pra gente o Rei de Ouros, perdão, o 8 de ouros, ele sempre vai trazer pra gente as oportunidades de trabalho e aprendizado, tá? Ele fala de grandes esforços, de resultados, de caminhos novos, coisas boas que florescem aí pra você. É esse é esse 8 de ouros aqui, ok? Então vamos lá, escorpião. O que a gente tá falando aqui para escorpião? É trabalho, é romance, é união entre sociedade de pessoas com trabalho. Do que a gente tá falando aqui para escorpião? Escorpião. Aqui a gente tem o 4 de copas. Aqui é como se você tivesse aqui num impasse, sabe? Num desânimo, umas ideias meio que equivocadas. Sem saber, você fica aqui pensando, meditando, o que eu faço, onde é que eu vou. E aqui tem alguém dizendo para você, ó, aqui tem mais. Aqui você pode vir buscar, porque você tá indeciso aí, em declínio, nessas copas aqui, dizendo para você, viu? Por que você vai ficar nessa inércia? Aqui a gente tem também. Vamos ver. O Rei de Ouros. A rainha intolerante. A rainha. Essa rainha de espadas aqui. Vou me ajeitar aqui na espuma. Essa rainha de espadas, ela é obcecada, sabe? Aquela rainha difícil, aquela coisa de realizações insatisfatórias. Essa rainha aqui. E aqui a gente tem a rainha de espadas com o rei de ouros. Então, entenda que aqui a gente ou pode estar falando exatamente de um casal, tá? Que ele busca um empreendimento e essa rainha aqui, ela esteja segurando. Ou aqui a gente pode estar falando, entendam, a gente aqui fala de energias nesses dois tarô. Aqui não é homem, homem, mulher, mulher. Aqui são energias. Aqui a gente pode ter um homem com uma energia muito forte de intolerância. Essa rainha aqui, ela é em um infortúnio, ela é fria, ela é calculista. Ela é aquela rainha que pega as palavras e vomita tudo. Doa quem doer, não me interessa. Cortou, machucou, o problema é seu. Entende? E vice-versa, a gente pode ter uma rainha muito forte no infortúnio dela, com uma energia muito masculina. Pode ser isso. A gente tem mães que são pães, são mães e pais, que precisa estar ali, que precisa estar junto. Não tem? A gente tem. Aqui é você, o escorpião, no seu eremita, no seu silêncio,
buscando entendimento, tentando aqui, entrando para dentro de você. O eremita aqui, ele pede que você tenha prudência. Aqui ele fala de sabedoria. Aqui é como se você estivesse numa lentidão para chegar até os seus objetivos, sabe? É um progresso, mas é um progresso a longo prazo. Aqui, essa carta fala disso. Porém, também, o eremita, ele sempre vai falar assim, ó, de timidez, esse no outro lado dele, tá? Ele vai falar de timidez, ele vai falar de tristeza, ele vai falar de esterilidade, de desconfiança, de solidão, que pode ser isso que você venha passando aqui, por causa dessas escolhas aqui com esse 4 de copas, que você tá aí nessa inércia, nessa coisa, sem saber realmente o que pensar, sem saber realmente como agir, o que fazer, o que eu faço, sabe aqui? Em posse de uma situação que não tem mais desenvolvimento, você está escolhendo alguma coisa aí que não é mais legal para você. O Papa, aí ó, o equilíbrio. O 2 de ouros, ele fala para você de você estar equilibrando, de adiamento nas suas coisas, de você estar aí, você tem em mente a expansão, porém, você precisa de um equilíbrio. Equilíbrio nas palavras, equilíbrio nas situações, equilíbrio em qualquer sentido da sua vida. Aqui é isso que o Papa vem falando. Porque aqui, se você for analisar, a gente tem o Papa, que vem falando para você de organização e equilíbrio, e aqui a gente tem o eremita pedindo que você entre para dentro de você, Escorpião. Busque o seu equilíbrio. Ok? O rei de copas, a gente tem o 6 de paus. Esse 6 de paus aí, ele fala de... Ao mesmo tempo que ele traz pra gente um sucesso, alguma coisa, ele fala que aqui não tá sendo bem disposto, bem dividido essa sua energia, essa sua harmonia. Porque aqui a gente tem a criança, a gente tem o novo e você ainda está olhando para trás. Aqui, o 6 de paus, ele é como se você aqui estivesse olhando, buscando benefício em favorecimento. Sabe, como que eu vou te explicar aqui? Uma posição de projetos que você busca favorecimento para você. Tá vendo a criança esperando ganhar alguma coisa e você olhando para trás, buscando se favorecer, sem aqui dar uma nova oportunidade para você mesmo. Aqui a gente fala de situações entre você, tá? O 6 de paus aqui, ele vem falar para você exatamente por mais que você tenha ganhos de segurança em benefício, isso aqui sugere um favorecimento. Isso aqui é como se você buscasse aqui uma autossegurança, uma autopreservação. O 6 de paus aqui mostra você segurando muitos, aqui junto das rosas ainda tem muitos paus aqui na sua mão, em meio às rosas. Vamos ver o fundo do maço. Aqui, ó. Aqui é a lua. A lua, ela tem 2 sentidos. A lua, ela é o conflito e a competição, tá?
Aqui é buscando crises de consciência. Aqui tende a ter um autoconhecimento. Aqui é você se olhando de uma maneira e se vendo de outra. É isso que essa carta vem falando. Você aqui, o escorpião, você está buscando o seu autofavorecimento. Você busca um sucesso, porém aqui o sucesso que você busca, a carta da lua, ela fala de busca, mas busca em meio a uma luz, uma lucidez. A carta da lua, ela tem os dois lados, muitas vezes de decepção e engano. Sabe aquela coisa que entorpece a pessoa e a pessoa fica se achando? Tá vendo a pantera? E aqui é um gato. E aqui você, escorpião, está buscando favorecimento. Então, essa carta da lua aqui, ó, muitas vezes ela pode trazer para você decepções, tá? Oportunismo. Vamos ver aqui no Lenormand, o cigano, o escorpião, do que a gente tá falando? Se é de trabalho, que tipo de favorecimento, o que tá acontecendo aqui com o escorpião? Por favor, baralho cigano, o que a gente tá... Nossa, tá difícil aqui, hein? O que a gente tá falando aqui para escorpião? O que tem aqui, escorpião? O que a gente tá falando aqui? Esclarece pra gente, Santa Sara. De amor. Você tá numa disputa aí, numa escolha, escorpião. A gente tá falando de família aqui. A casa fala do lar, a casa vem falando de família. Por isso aqui é aquele rei e aquela rainha. Aqui a gente tá falando de uma família. A casa, ela vem falar pra gente de segurança, de proteção. Pode falar de uma nova fase. Pode falar de uma estabilidade ou de uma instabilidade. Por causa desse 4 de copas e desse 2 de pentáculos, no equilíbrio. Aqui é como se os dois aqui, esse casal, tivesse buscando entendimento. Ninguém está se encontrando aqui. Alguém está buscando um favorecimento aqui que não está sendo legal. Ó, a raposa. Essa raposa aqui, ô escorpião, o que ela vem falar para você? Ela vem pedir que você tenha cautela, que você seja esperta, tá? Se a gente puxasse aqui no tarô, aqui a gente tem o 9 de paus. E o 9 de paus aqui, se fosse no tarô, ele ia falar pra gente de obstáculos e dificuldade. O 9 de paus, ele vem falar de disputa. Então, aqui tá pedindo, essa raposa, ela fala de ser esperta, de ter a inteligência, de ser sagaz. Aqui fala também, como eu disse para você aqui, de falsa proposta, de deslealdade, de trapaça. Você querendo buscar benefício em prol de você, sabe? Aqui tá pedindo que você seja esperta ou esperto, tá? Aqui a gente tá falando, eu falo esperta, esperto, vocês, quem tá ouvindo a leitura sabe. E vem trazendo aqui para você a clareza. O Papa com esse 2 de ouros pedindo para você ter o equilíbrio aqui, quando esse Papa aparece, ele já vem falando de equilíbrio, para começo de conversa. Aí a gente tem o 2 de ouros pedindo equilíbrio, e aqui a gente vem trazer para você
como vamos dizer lá, né? Se fosse no tarô, essa carta seria um Ás de Ouros, que é exatamente essa carta aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, aqui, o Escorpião, são clarezas que vêm para você. É um momento de claridade que tem na sua mente aí, uma força, um êxito. Isso aqui são coisas que talvez você não sabia e que vão ficar claro para você. Coisas que talvez estivessem sendo escondidas aí. Por isso que apareceu a raposa aqui. De você ser esperta e ter clareza, tá? Para que você não seja enganada ou enganado. Aqui, ó, felicidade. Essa carta fala de oportunidades de sucesso. Porém, contudo, entretanto, essa carta também, ela pode falar para você de você ter uma reflexão, de você estar pensando em projetos de fato. Tudo bem, essa carta aqui, o 2 de... Nossa, o 2 de paus aqui, ele vem falando para você também, se a gente estivesse puxando de uma outra maneira, de obstáculos que talvez você supere aí, tá? São intempéries, são burocracia que com essa clareza aqui, você vem na felicidade, mas são intempéries que você talvez precise passar para que tudo isso seja resolvido. Ó, os pássaros. Os pássaros, eles falam para você de persistência, de vencer com dificuldade, porque os pássaros é sol, é chuva, eles têm que estar voando para um lado para o outro buscar comida, eles nunca sabem o que eles vão ter para amanhã para comer, né? Porém, você tem liberdade e você tem harmonia. A única coisa que você não pode aqui, nossa, que pesado, é ficar, ô escorpião, ouvindo conversinha dos outros, ouvindo o trelelê que as pessoas falam, porque aqui muitas vezes é muita gente falando e ninguém se entende. Pode ser isso que você venha passando aí, ó, né? Vamos ver embaixo. Ó. Seja prudente, tá? Nesse sentido aqui tá pedindo que você seja esperta. E aqui tá pedindo que você seja prudente. Essa carta da cobra aqui. Nossa, escorpião, meu Deus. Energia ruim, hein? É uma carta de inveja. O escorpião, essa carta aqui tá pedindo que você tenha prudência. Não fale das suas coisas para os outros. Não fale dos seus negócios. Por mais que você tenha clareza do que você quer aqui, não fique falando para os outros do que você tem vontade de fazer, do que você pensa em fazer. Sabe? Não tenha paciência. Porque o pássaro, quando você chega perto dele, ele voa, né? Então, seja prudente. Seja prudente, porque a cobra, para dar o bote em você, é 2 minutos. Do que a gente tá falando aqui para escorpião um pouco mais? Nessas cartas aqui, qual é a prudência que ele precisa tomar no ciclo lunar? Em ser esperta aqui com essa pessoa, nessa casa, a gente pode estar falando de trabalho, mas aqui a gente tá falando de um casal. Tá pedindo que você seja prudente, tá? Que você não tire as coisas em benefício próprio, mas seja prudente, seja esperta. Tenha clareza. O fogo. Isso aqui fala da chama. Ai, nossa, escorpião. Da chama das paixões, do fogo interno.
Você precisa aqui ser esperto e tomar cuidado com as ilusões. O fogo é uma coisa ilusória. O fogo, o escorpião, ele apaga. Então, pode ser que você venha nessa paixão aqui desenfreada. Eles estão pedindo para você, viu? Você precisa ser esperta aí no que você está fazendo. Não se deixe levar pelas circunstâncias, não. Porque o fogo, uma hora ele apaga. Se você não tiver sempre alimentando ele, ele vai apagar. Sabe aquela ilusão? É isso que eles estão falando. Meu Deus, escorpião, que energia forte. Ó, isso aqui tá pedindo que você tenha autocuidado, que você se valorize. Aqui tá falando para você cuidar mais de você do que do outro. Então, aqui é isso que você vem fazendo. Você não está se valorizando. Você aqui não está tendo um equilíbrio justo. Você está olhando só para outra pessoa e não está olhando para você. Aqui pede que você tenha um autocuidado com você. Talvez aqui você cuide muito da outra pessoa e não tenha um autocuidado com você. Ó, aqui vem falando de burocracia. Esses papéis aqui. Nossa, escorpião, nossa. Vem falando de papéis a assinar, né? Talvez aí, não sei se vocês pensam em casamento, mas aqui eles estão dizendo para você tomar cuidado. Esse fogo apaga. Pede que você cuide mais de você do que da outra pessoa. Você não está se olhando, tá? Você não está se enxergando. Você entrou nesse fogo da paixão aqui e você não está olhando para você. E aqui, ó, fala de justiça, fala de burocracia, fala para você de assinar papéis, assinatura. Não sei se você está pensando em casar, veja aí, né? Encaixe aí a leitura para você. É por isso que a gente pede sempre. Veja o seu momento. Qual o momento que você está passando de toda essa história que foi mostrada aqui, até chegar nessa burocracia? Você está aí numa finalização de alguma coisa? Você está dando início a essa paixão violenta aqui, com todo esse fogo? A burocracia fala para você de papéis a serem assinados. A bruxa. Aqui seria o mago, né? Aqui fala de caminhos que estão abertos. Mas aqui depende muito da sua ação. Aqui é muito o que você vai fazer. Quais os seus planos? O que você tem em mente? Se fosse a gente falar de feitiços, né? Quais feitiços usarem para fazer um encantamento? O que eu tenho nas mãos que eu posso usar? O que eu tenho em mente? Nossa, escorpião, meu Deus, chega meu olho tá lacrimejando, vocês acreditam? Isso aqui eu vou falar mais uma vez para você. A sua vontade pode estar usando para fins próprios. Ou a vontade e a força de vontade aqui, a energia, a constância é tão grande que você precisa buscar dentro do teu conhecimento o que realmente você quer para você. Se realmente é isso aqui que você busca para você. Porque você tem um conhecimento muito grande de tudo isso que está acontecendo aqui. Escorpião. Você tem um entendimento e sabe das coisas que estão acontecendo. Se você não sabe, aqui você vai descobrir ainda.
É por isso que eles pedem que você esteja esperta. É por isso que eles pedem que você cuide mais de você. É isso, escorpião, que eu tenho pra vocês. Eu espero ter ajudado, tá? Se eu ajudei, deixa aí pra mim um coração, deixa aí pra mim um qualquer coisinha, fala pra mim de qual estado, país, cidade que você tá falando, porque assim o YouTube ele entrega as leituras para mais pessoas, sabe? Ele vê que foi relevante e passa para mais pessoas, tá bom? Tenha segurança, escorpião. Veja aí para vocês. Eu espero ter ajudado. Gratidão, escorpião.